Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 68. No circuito abaixo, o amperímetro, os fios e as duas fontes são ideais. As fontes alimentam todo o circuito, e se admitirmos que R é igual a 0 ohms, é correto afirmar que a corrente lida no amperímetro é D. Bom, então, o R, né, uma brevíssima participação aqui, só apareceu na foto mesmo e já foi embora. Isso aqui é como se fosse um fio liso, portanto, desprovido de resistência. Que ele possivelmente está pensando, ainda mais para usar R minúsculo, esse conjunto aqui, V1 com R, seria um gerador real, né, portanto dotado de resistência interna, mas ele foi lá e acabou de torná-lo ideal, ou seja, acabou de matar a sua resistência interna. E aqui do outro lado eu tenho o amperímetro. Em relação ao amperímetro, há um detalhe nesse exercício que eu não sei o quão claro fica por esses sinaizinhos que ele colocou ali no desenho, e que vai interferir muito fortemente nas alternativas. Porque assim, a polaridade do amperímetro não é uma coisa que seja comentada no ambiente do ensino médio. Na Alemanha a gente sabe, né, a gente comenta no ensino médio, que o amperímetro é como se fosse um resistor, né, a gente vai querer que ele tenha uma baixa resistência interna para interferir o mínimo possível na corrente elétrica que eu quero medir, passando por ele. E no mundo ideal não vai ter resistência interna, né, vai se comportar como se fosse um fio liso, ou seja, uma caixinha mágica que mede corrente de algum jeito, mas que não interfere na medida. E assim, essa convenção de sinais aqui, não sei o quão claro fica, né, para um aluno do ensino médio que não viu isso aqui anteriormente. O sentido positivo da corrente elétrica que vai atravessar o amperímetro, com essa notação aqui, positivo aqui, negativo aqui, é daqui para cá. Eu vou chamar de IA, essa corrente que passa pelo amperímetro. E a partir daqui, entendo que se eu obtiver um resultado de sinal oposto para o IA, um sinal negativo e não positivo, então é porque a corrente estava indo no sentido contrário. Dito de outro modo, para estar desse jeito a corrente elétrica, o V2 não estaria atuando como gerador e sim como receptor, né? O gerador é o único elemento do circuito que é atravessado no seu interior do polo de potencial mais baixo para o polo de potencial mais alto, né? Todos os demais elementos do circuito, os elementos passivos do circuito, são atravessados no sentido convencional da corrente do polo positivo para o polo negativo, né? Quer dizer, do polo de potencial mais alto para o de potencial mais baixo. Então, assim, talvez por uma analogia com esse fato, né, se o aluno pensasse, um amperímetro é como se fosse um resistor de baixa resistência interna. Então, se ele fosse um resistor, né, entendendo que positivo aqui e negativo aqui implicaria a corrente vindo do positivo para o negativo. Aí depois eu penso, no amperímetro ideal não vai ter resistência interna, mas mantém-se essa convenção, né, essa maneira de identificar a polaridade ali. Ok, não sei se era isso que a pessoa que planejou a questão imaginava, né, que o aluno pudesse identificar. De qualquer modo, assim, a questão ela é dependente dessa questão do sinal, tá? Por isso que eu estou dando alguma ênfase para isso. E, por exemplo, se eu só trocar, né, e assumir que era para cima que ele queria a corrente elétrica positiva naquele trecho ali, você vai estar trocando, por exemplo, a alternativa A pela alternativa C, essa, e as alternativas B e D também diferem apenas por uma multiplicação por -1. Né? A alternativa E, ok, é outra história. Então, assim, se é realmente esse o propósito, né, que o aluno identificasse tudo isso, ok, fica uma questão tanto quanto alto nível. Mas talvez, né, se era só esperado que o aluno já soubesse isso de antemão, no ensino médio não é uma coisa que é lá muito comentada. Então aí talvez coubesse, né, umas 2 linhas a mais aí de explicação, ou um esqueminha mesmo, né, para falar que nessa notação, né, com essas polaridades no perímetro, é daqui para cá que eu devo assumir
a corrente no sentido positivo e automaticamente no sentido contrário, como sendo um valor algébrico negativo. Feita esta ressalva, tá, nós vamos partir para a resolução. A brevíssima presença do errinho ali, né, já foi embora, já foi demitido do problema. Vamos dar nome para as demais correntes nos outros trechos, então? Bom, você vê, né? Se realmente a corrente no amperímetro estiver indo nesse sentido que eu arbitrei aqui, não há certeza nenhuma sobre isso, tá? Mas enfim, isso passa a depender muito da comparação entre os valores V1 e V2. Se for desse jeito que está passando a corrente nesse ramo mais à direita aqui, então V2 estaria atuando como receptor e automaticamente sobraria para essa outra fonte aqui à nossa esquerda, né, de tensão V1, ser o gerador. Alguém tem que ser o gerador aqui dentro, se não é V2, automaticamente seria V1. Então, para já ficar mais coerente com essa corrente aí que eu chutei, né, como positiva, e portanto nesse sentido, a corrente que vai passar por esse ramo aqui, ó, tem que estar para cá. Vou chamar de I1. E se as coisas estiverem realmente funcionando desse jeito, então o que vai acontecer? Esse cara, né, é o que gera a corrente, ela vem para cá. A hora que chega no ponto A, ela vai bifurcar. Uma parte vai descer aqui pela R1 do A para o B. Como eu já tive que chamar outro pedaço de I1, né? Isso aqui eu vou chamar de I simplesmente. E uma outra parte vai desviar para cá. Que nesse meio do caminho, no resistor de resistência R1, que aqui a corrente tem que ir do A para o B, é certeza. Tá? Porque esse ponto A, a gente pode identificar ele como sendo esse ponto aqui também. Para a geometria, esse ponto e esse são dois pontos distintos, né? Mas para a eletrodinâmica não, por quê? Porque o que importa aqui é potencial e se é um fio liso que está ligando os dois, sem nenhuma resistência, nenhum gerador no meio do caminho, não há diferença nenhuma de potencial entre esses dois pontos. Para a eletrodinâmica é a mesma coisa. O B aqui também é o B aqui. E também é o B aqui, se você quiser. Não confundirá de amperímetro com o ponto A ali, tá? Então, como esse ponto A está ligado ao terminal positivo, né, da fonte V1 ali, e esse ponto B, né, se aqui não tem resistência, ele acaba sendo o potencial do polo negativo ali da bateria, então automaticamente o potencial do A é maior que o potencial do B, então aqui obrigatoriamente a corrente pelo resistor de resistência R1 vai estar indo do A para o B. Bom, isso não há uma mudança de sentido de corrente aqui no canto direito que possa mudar. Então, se for desse jeito que a gente está imaginando, né, I1 vem por esse ramo da esquerda aqui, a hora que chega no ponto A, bifurca, vai um pedaço para cá que eu estou chamando de I, o outro pedaço vai passar pela R2, passar pela outra fonte, que estaria atuando como receptor daí, e passar pelo amperímetro, e esse seria o sentido positivo da corrente pelo amperímetro. A hora que as duas correntes chegam aqui para baixo, elas vão juntar nesse nó, ponto B, e aí, juntas, né, o todo ali, o total de portadores, volta a passar pela fonte V1, aumenta o potencial, ganha energia, e aí começa de novo o ciclo ali nos caminhos fechados. Bom, então, vamos pensar o seguinte, ó. Se o potencial do A para o B é V1, então aqui para cá também é V1. Se você quiser determinar essa corrente I aqui, é irrelevante para o problema, então você não precisa determinar. Mas se quiser, posso falar que V1 é R1 vezes I. Portanto, essa corrente I é V1 sobre R. É fácil, não precisa, tá bom? Fica de bônus aí. Agora, se eu pensar nesse trecho aqui, entre A e B pelo ramo mais da direita, como que está o potencial elétrico? Bom, então, se eu sair, por exemplo, desse ponto A aqui, posso pensar de algumas maneiras equivalentes, tá? Eu posso pensar em percorrer um caminho fechado pela malha de fora, pela malha externa. Então, quer dizer, saio aqui do ponto A, que é o polo positivo dessa fonte V1. Saio do ponto A, venho para cá, continuo para a direita até chegar nesse ponto, desço, já vou ter atravessado o resistor de resistência R2, né? Essa fonte aqui de tensão V2, vou passar pelo amperímetro,
ponto B, aí eu vou com tudo aqui para a esquerda até chegar no ponto B, subo e eu fechei um ciclo. E por esse caminho, você está pensando em lei de Kirchhoff, ok? Por exemplo, saindo do ponto A, vim aqui, ó. Vou estar atravessando, de acordo com a nossa arbitrariedade aqui do sentido da corrente, o resistor R2 a favor da corrente. Bom, o resistor atravessado a favor da corrente, o potencial diminui. Diminui de quanto? De menos R2 vezes IA. Agora eu vou cruzar essa fonte, né, de tensão V2 aqui, do polo positivo para o polo negativo, né? Quer dizer, do polo de potencial mais alto para o polo de potencial mais baixo. Eu vou diminuir o potencial, portanto, de quanto? V2. Pelo amperímetro, se é ideal, não tem queda de tensão. Okay? Aí eu vou chegar no ponto B. Agora eu preciso saltar, né, do polo mais baixo para o polo mais alto da bateria, com tensão V1, e aí sim você vai ter um ganho potencial de valor V1. Fechou o ciclo, saiu do ponto A, voltou para o ponto A. Somatória das DDPs ao longo do caminho fechado tem que ser 0. Com isso daqui, passo R2 e A para o outro lado, né? Estamos com V1 menos V2 igual a R2 vezes a corrente pelo amperímetro. Portanto, essa corrente pelo amperímetro vai ser V1 menos V2 sobre R2. Estamos marcando, né, depois de toda a questão ali da polaridade do amperímetro, alternativa D. Outra maneira ligeiramente alternativa, tá, que você poderia pensar, não vai ser grande mudança, não. Mas você pode pensar, desse ponto A aqui, se eu descer para esse ponto B. Então, eu vou ter uma queda de tensão, né, de quanto? Exatamente do valor V1, pensando que se eu fosse daqui para cá, né, ou seja, do B para o A, a gente analisou que o B tem um potencial mais baixo do que o A. Se eu fosse do B para o A, o potencial aumentaria. Do A para o B, o potencial diminui, que é um resistor atravessado a favor da corrente. Diminui de quanto? De V1. Ou você pode falar que é por R1 vezes I, aí você troca R1 vezes I por V1 em seguida. Com isso aqui, você vai chegar no ponto B, com seu potencial. Agora, se eu fizer a mesma coisa, por esse ramo da direita, ó, saindo do ponto A e chegando no ponto B também. Então eu faria, né? Sai do ponto A, atravesso o resistor de resistência R2 a favor da corrente, diminuo o potencial. Diminuo de quanto? De R2 vezes IA, supondo que a corrente esteja naquele sentido. Depois, aí a análise aqui, né? Vou saltar do polo mais alto para o polo mais baixo da fonte de tensão V2, estou diminuindo o potencial de V2. Amperímetro ideal, sem queda de tensão, você vai chegar no ponto B. E, portanto, se eu isolo VA menos VB em cada um deles, pelo primeiro, né, seria V1. E nesse aqui, VA menos VB vai ficar R2IA mais V2. Aí você esquece, né, que está igualado com VA menos VB e pensa só nessa igualdade do meio para a direita ali. Passa V2 para cá, vai ficar V1 menos V2 igual a R2 vezes IA. Passa R2 dividindo, pronto, vai chegar na mesma conclusão. Assim, né, você vê que a conta em si, a análise, nem precisaria da lei de Kirchhoff, na verdade, mas ok, é um caminho natural resolver por lei de Kirchhoff aqui.
mas fica muito refém a questão, na minha visão, tá? É a minha opinião. Acho que acaba ficando uma questão muito refém dessa discussão da polaridade do amperímetro. Imagino que isso tenha sido prejudicial para um candidato que estava bem preparado, né, mas que só não sabia que era desse jeito que a polaridade do amperímetro era configurada. Se a intenção da questão era cobrar isso também, ok, né? Então aí conseguiu deixar uma questão difícil de um jeito meio apelão, tá bom? Mas tá feita a análise então. Perfeito. Aqui é uma questão de circuitos elétricos, né, de eletrodinâmica. A gente pode colocar ali, né, dentro de um subassunto como lei de Kirchhoff. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.